Você está ouvindo Entrevista com o Especialista, só aqui no Biologia nos Bairros. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Biologia nos Bairros. Nós somos do grupo de biotecnologia e hoje nós vamos entrevistar o professor Ranilson, do Departamento de Bioquímica, do Lab de Enzimologia. E a gente vai falar hoje sobre o uso de o reaproveitamento, se é que eu posso chamar assim, de resíduos da indústria pesqueira. E só lembrando, caso você não nos siga, siga-nos nas nossas redes sociais, Biologia nos Bairros. Bom dia, professor Ranilson. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, mano. E para começar, assim, como você iria definir a biotecnologia? Bom, biotecnologia, de uma maneira geral, seria o uso de organismos, de células ou partes deles no desenvolvimento de processos ou tecnologias que vá atender às demandas da sociedade. Por exemplo, a gente observa uma aplicação direta da biotecnologia todo dia nas nossas casas quando a gente lava a roupa, né? Então a gente tem as enzimas que são produzidas, né? E essas enzimas elas são incorporadas em processos de detergentes que vai auxiliar na lavagem, produzindo uma lavagem mais biotecnológica interessante e mais sustentável, uma vez que ela substitui alvejantes químicos como o cloro, né? E ela é biodegradável. Uma enzima dessa, para ela chegar ao ponto de ser usada num sabão em pó, ela tem todo um processo, certo? Que de uma maneira geral a gente pode classificar em duas etapas. O processo upstream, que é o processo de produção dessa enzima, mas quando ela é produzida, ela não está pronta para ser usada como um produto que vá para uma prateleira. Então vem a fase downstream. Então a gente tem o processo upstream e o processo downstream. O processo upstream ele consiste, na verdade, em você produzir a enzima e o processo downstream ele consiste em você processar ela e purificar, adaptar ela para que ela possa ser usada naquela, naquela aplicação biotecnológica específica. Certo, certo. E aí, eu sei que o senhor trabalha com a área de resíduos. E aí, qual que vai ser a importância de você, de uma certa forma, dar um outro destino para esses resíduos? No caso do pescado, propriamente dito, eu enxergo o aproveitamento integral do pescado significaria você aproveitar tudo, né? Fundamental, porque geralmente o pescado, a parte comercial dela hoje, do pescado hoje, ele representa em torno de 30% de todo o pescado. Imagina você ir no mar, coleta uma espécie lá, tira uma espécie da natureza, só aproveita 30% dela comercialmente e além do mais você ainda joga aquele outro, a parte do resíduo no descarte, que muitas vezes é um descarte direto no meio ambiente, ou a indústria, no caso, paga para uma empresa retirar e jogar para uma aterro sanitário. Então isso aí vai ter todo um ônus ecológico, né? Quando a gente vem desde a década de 90 observando que esse material é um material, essa parte não comercial, que é descartada hoje, é um material que ele é uma excelente fonte de moléculas bioativas que pode fazer o segmento do pescado trabalhar não só para a indústria pesqueira com filé, mas também em diversos outros segmentos industriais. Então isso aí você tem como valorar esse produto de uma forma mais interessante e, consequentemente, pagar melhor os pescadores e também os produtores, que a gente tem também o peixe que vem da aquicultura. Né? Cultura, certo, bem interessante. Então, assim, esse seria basicamente a parte mais comercial, né? Seria a parte mais econômica dessa Isso, importância de utilizar esses isso, resíduos. isso. Isso. Além de também você minimizar a poluição do meio ambiente, né? Porque esse material, quando ele vai para o meio ambiente, ele polui. Ele é matéria orgânica, né? Então isso aí significa que você dá valor a esse produto que iria ser descartado. E ele tem aplicações bem nobres. Por exemplo, a gente pode trabalhar desde aplicações na construção civil, a gente pode trabalhar aplicações na própria indústria de alimentos. Aqui no laboratório a gente desenvolve produtos que foca em produzir temperos, né, que dê sabor de pescados, como por exemplo camarão, de bacalhau, para ser usado em produtos que podem ser comercializados, tipo bolinhos. Legal. Né?
E também a gente pode ter uma aplicação mais nobre, que é o uso na área de biométrica, que eu enxergo de uma forma bem interessante, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem uma série de entraves, né? Principalmente quanto mais você vai elevando o grau de complexidade da aplicabilidade, mais você tem que investir na estrutura de processamento do pescado. Por exemplo, você tem que tratar um pescado que vai ser usado para uma aplicação biomédica de uma forma mais nobre do que o que você usa no filé. E hoje o que se tem na indústria é ao contrário, você separa o filé e o resto vai direto para o lixo. Muitas vezes ele não tem contato não tem cuidado com a temperatura que está, né? Eles ficam num contêiner ali do lado de fora e muitas vezes traz poluição no ar, que solta aquele cheiro, odor de alimento em decomposição, aí aquilo ali é descartado. Então, para que isso aí tenha uma aplicação, quanto mais nobre vai ser nessa aplicação, maior tem que ser o cuidado, né? Então, você tem que trabalhar com mudanças de plantas, né? É todo um processo, não é algo tão simples. Então, mas assim, no dia a dia de vocês, assim, essas linhas de pesquisa, por que exatamente essa reutilização, essa nova roupagem desses resíduos pode ser considerado biotecnologia? Principalmente que a gente está usando, partindo para aquele conceito inicial que a gente falou no início da entrevista, a gente está usando partes de um organismo, né? Por exemplo, quando a gente extrai colágeno do organismo, a gente está usando uma parte do corpo dele para atender, para desenvolver processos e esses processos vão atender às demandas da sociedade. Por exemplo, a gente trabalha aqui com um projeto de formação de uma matriz de regeneração dérmica a partir de biomoléculas extraídas da pele da tilápia. Então, quando a gente faz isso, a gente transforma parte daquele organismo, no caso da tilápia, em um processo que vai atender uma demanda da sociedade e isso aí vai ser aplicado no tratamento de ferimentos profundos, pacientes com ferimentos profundos, como, por exemplo, queimados ou pacientes acidentados de moto, que perderam a pele, né? Então, são vários tipos de pacientes que podem usar isso aí. Então, a biotecnologia, na verdade, é isso. Você vai usar uma parte daquele organismo, ou até o próprio organismo, ou uma célula, visando desenvolver processos e tecnologias para atender as demandas da sociedade. No caso, esses pacientes de ferimento profundo seria a demanda da sociedade. Tá certo, então. Então, só para a gente finalizar, o que o senhor gostaria de dizer para os estudantes, para quem tem interesse em biotecnologia, sobre a área, ou como que você vê futuramente essa área de uso de resíduos, né? Falando de uma maneira geral, eu não só do uso do resíduo, eu acho que é muito importante, até um projeto desse de vocês, a gente estava comentando aqui em off antes, porque cada vez mais a gente tem que dialogar com a sociedade. Então, a biotecnologia, ela busca muito isso, e eu acho que o estudante que está aqui dentro da universidade, ele tem que dialogar também com a sociedade, né? Então, escutar as demandas. Você vai numa comunidade tem muitas demandas que podem ser trabalhadas dentro da universidade, num resort, não só em comunidade, resort, qualquer canto que você for, né? Então, a universidade representa um ambiente de aprendizado. A gente está aqui aprendendo todo dia. E os estudantes eles têm de ter cada vez mais essa capacidade de aprender com a universidade e dialogar para escutar as demandas da sociedade e ver o que é que eles podem fazer para contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Desde aquele pescador que vai, pesca, não sabe como conservar o pescado, você pode ir lá ajudar. Você pode ajudar uma marisqueira que produz o marisco, mas às vezes não tem um processo tão eficiente, a universidade pode ir lá e ajudar. Pode ajudar a desenvolver uma aplicação melhor para o marisco dela, para que ela faça uma caldeirada, um caldinho melhor, para atender melhor a demanda dos clientes. Até o resort, que também tem interesse em recuperação de ambientes impactados, tudo isso aí. Então, a universidade ele traz esse ambiente para o estudante e o estudante tem que estar aqui antenado e com a capacidade de aprender. E o aprender é para todo mundo. Isso aí inclui também os professores, todos, funcionários, até o reitor. A gente tem que estar aqui dentro desse ambiente aprendendo todo dia. Então, a capacidade de aprender tem que ser muito ampla por todos
E um projeto desse de vocês de extensão é algo louvável, porque vocês exercitam esse diálogo com a sociedade e leva também o que está sendo feito aqui dentro da universidade para a comunidade numa linguagem, para a comunidade não só a comunidade, para a sociedade como um todo, com uma linguagem bem acessível. Então, gostaria de dar os parabéns a vocês e estamos aqui. A hora que precisar de conversar, pode vir. Excelente, professor. Olha, muito obrigado pelo convite. Foi super interessante. E tamo junto aí. Valeu. Eu que agradeço. Você ouviu Entrevista com o Especialista no Biologia nos Bairros.